Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos para mais um vídeo, né? Nós vamos falar sobre oração. Oração, irmãos. Vamos falar sobre a alimentação da alma, que é a oração. E nós temos muitos exemplos de homens de Deus que obteram vitórias através da oração. O próprio Jesus foi vitorioso porque orava, né? E a oração, ela é, na verdade, muito básico para nós, tá? Por isso nós devemos orar. Aí nós podemos observar o seguinte, que a história, desde os tempos mais antigos, está pontilhada por exemplos de homens e mulheres de Deus que dedicaram a sua vida à oração. Vamos começar aqui pelos homens, né? Vamos começar aqui pelos homens. Por exemplo, Abraão acreditava na oração. Ele acreditava piamente que a oração poderia resolver qualquer questão. Certo? Graças a Deus por isso. Aí diz ainda, irmãos, observe, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Quando Deus disse assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse, não, vamos conversar. Vamos conversar. E fizeram aquele diálogo de quantas pessoas, se tivesse tantas pessoas lá, o Senhor destruiria. O Senhor disse, não vou destruir se tiver tantas pessoas. E se por acaso tiver tanto, aquela história lá, né? Você conhece direitinho, né? Conhece. Então ele acreditava. Então, tanto é, irmãos, que ele conversou muito com Deus com relação à destruição de Sodoma e Gomorra. Moisés também acreditava no poder da oração. A oração tem um poder tremendo. Quem ora pode dizer que é feliz. Quem ora pode dizer que é super feliz. Porque a oração é a base da sobrevivência com Cristo. Tá? Aí diz ainda, olha, Moisés acreditava no poder da oração, então por várias vezes, como no Monte Sinai, em Cádiz Barneia, colocou na brecha, em favor do povo. Ele disse, se eu não orar aqui em favor desse povo aqui, Deus vai destruir. E Deus poupou a vida do povo em resposta às suas orações. José também foi um líder, não é isso? De grande envergadura, e esteve sempre de pé diante dos homens, porque estava sempre de joelhos diante de Deus. E eis aqui uma frase, irmãos, ou algo que nós devemos meditar. Para se estar em pé diante dos homens, precisamos primeiramente estar de joelhos perante Deus. Tá, irmãos? Vamos nos ajoelhar. Senão quando você está de joelhos, sempre quando você está de joelhos, sempre que você vai orar, você curva a cabeça, então se ajoelha, prostra, adora a Deus. Você fazendo isso, você vai continuar em pé. Não vai cair nem para um lado nem para o outro. Tá certo? Porque sua casa está firmada no Senhor Jesus. Tá? Então, virá vendavais de todos os lados, mas você não será atingido. Por quê? Porque você é um homem de oração. É uma mulher de oração. Aí diz ainda, irmãos, olha, ele foi grande, né? Vamos falar de outra pessoa, né? Porque aprendeu a estar de joelho diante de Deus. Primeiramente, ele aprendeu. Isso aí, irmãos, tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não faz. Quer fazer o que não sabe, quando na verdade deveria fazer o que sabe. Davi, o grande rei e poeta de Israel, tá certo? É conhecido como um homem de oração. Conhecido como um homem de oração. Neemias, o grande reformador da época pós-exília, um administrador ímpar, um estrategista singular, um estadista de espírito e prático
e valente, nada fazia sem antes orar. Aí, irmãos. Nada fazia sem antes de orar. Por falta de oração, vem tribulação. Por falta de oração, vem angústia, vem tristeza, vem amargura. O espírito das enfermidades. Aproveita-se o momento em que você está, como é que se diz, não está dando valor a Deus ou à própria oração. Quando você está orando em casa, irmãos, Deus está trancando a sua casa. Não vai permitir ninguém entrar na sua casa. Tá? Não vai permitir mesmo, de maneira nenhuma. Você está entendendo? Quando você ora, Deus se faz como um escudo, quebrando todas as setas malignas que é lançada, direcionada a você. O próprio Deus vivo, irmãos, o próprio Deus viveu uma vida de intensa oração. Orou antes de tomar as grandes decisões do seu ministério. Orou na hora da tentação, certo? Orou na hora da dor mais amarga do Getsêmani. Ali foi um sofrimento muito grande mesmo. Orou suspenso na cruz, orou nas madrugadas, passou a noite inteiras em oração e ensinou a nos orar. E nunca esmorecer. Ele disse, olha, você nunca deve esmorecer. Você deve estar sempre orando, mas nunca deve esmorecer. Tem gente que é mole para oração, irmãos. Se derrete todo, um cansaço vem logo em cima, ou a fadiga. São coisas que às vezes impedem das pessoas se ajoelhar. Não vou conversar com Deus hoje, não, porque eu estou muito cansado, estou muito fadigado. Não vou para a igreja hoje não, porque eu estou sentindo isso e aquilo outro. Então, vários tipos de desculpa, irmãos, tá bom? Vários tipos de desculpa, tá? Então veja bem, irmãos. Passou a noite inteira e ensinou a orar sempre e nunca esmorecer. Jesus ainda continua intercedendo pelas suas ovelhas, irmãos, junto ao trono da graça. Nós somos o que de Jesus? Ovelhas. E Jesus está fazendo o quê? Intercedendo por nós junto ao trono da graça. Você que está amargurado, triste, não fique assim. Isso aí vai passar. Você que está no leito do hospital nesse momento, acompanhado com algum parente seu, uma mãe, tá certo? Uma sobrinha, um sobrinho, e o estado dele não é estável. Mas lembre que Jesus pode mudar a situação em questão de minutos. É só você colocar a fé em ação. A Bíblia não diz que foi no mesmo instante que a hemorragia estacou? Quer dizer, foi no mesmo instante que a hemorragia estacou, irmãos. Então, no mesmo instante que você colocar a sua fé em ação, a sua mãe se levantará. A sua mãe, o seu pai, o seu irmão ficará curado em nome de Jesus. Basta você crer. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para toda a sua família e Deus abençoe você, a sua família e o nosso Brasil. Amém, Jesus, e amém.